Rede Nacional de Especialistas em Terapias Avançadas, um projeto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em cooperação técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e executado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Avaliação de dossiês de desenvolvimento clínico de produtos de terapia celular avançada e engenharia tecidual. Informações sobre o desenvolvimento clínico são fundamentais para apoiar o registro e a comercialização de produtos de terapia celular avançada e engenharia tecidual. Tratam-se de produtos bastante complexos e heterogêneos em relação à origem e ao tipo das células que os compõem e aos materiais estruturais que podem acompanhá-los, de modo que a confirmação dos efeitos terapêuticos do produto, a identificação das suas reações adversas, a demonstração da sua farmacocinética, farmacodinâmica, segurança e eficácia são fatores-chave nos dossiês a serem avaliados pelos especialistas. Os ensaios clínicos que utilizam produtos de terapia celular avançada e engenharia tecidual merecem especial atenção devido à origem halogênica ou autóloga das células. Intervenções adicionais, como aférese, quimioterapia, medicação concomitante ou procedimentos cirúrgicos, no caso de produtos de engenharia tecidual. Limitação para extrapolação a partir de dados em animais a respeito de dose inicial, biodistribuição, imunogenicidade, efeitos no alvo e fora do alvo e tumorigenicidade. Incerteza sobre a frequência e duração das reações adversas e imunogenicidade. A necessidade de acompanhamento a longo prazo da eficácia e segurança com base na atividade biológica prolongada ou persistência das células. Procedimentos de administração e entrega no sítio-alvo. Os aspectos principais a serem analisados pelo especialista para aprovação do dossiê de desenvolvimento clínico do produto de terapia celular avançada ou de engenharia tecidual englobam documentação clínica, estudos clínicos exploratórios, estudos clínicos confirmatórios, eficácia a longo prazo e segmento de segurança. No tópico de documentação clínica, o especialista deve avaliar os benefícios e riscos previstos com o tratamento. Os ensaios clínicos envolvendo produtos de terapia celular avançada e engenharia tecidual geralmente são realizados em pacientes e não em voluntários saudáveis. O racional e justificativa para a escolha da população estudada devem ser discutidas no protocolo, considerando o possível efeito do produto em futuras opções de tratamento, por exemplo, em transplantes de órgãos devido a um efeito duradouro ou imunogenicidade. O estágio da doença e a capacidade de indivíduos em tolerar o tratamento também devem ser considerados na escolha da população experimental. Os ensaios clínicos exploratórios são os primeiros ensaios realizados em humanos e geralmente são projetados como ensaios de fase 1 ou fase 1-2. Seus objetivos principais são a avaliação da segurança e da tolerabilidade do produto. Todas as questões de segurança avaliadas no desenvolvimento não clínico devem ser abordadas no dossiê, especialmente na ausência de um modelo animal representativo da doença em questão, ou diante de diferenças fisiológicas que limitem o valor preditivo do modelo animal homólogo. Neste tópico, o especialista deve considerar os riscos do procedimento terapêutico como um todo, incluindo procedimentos invasivos na administração, como injeção múltipla, aplicação intracerebral, uso de anestesia geral ou local e uso de terapia imunossupressora. Deve-se avaliar se os procedimentos de administração foram padronizados antes da entrada em estudos clínicos. Especial atenção deve ser dada a efeitos adversos prolongados ou permanentes, como reações imunológicas e formação de tecido ectópico. A dose a ser administrada é derivada de estudos não clínicos com o produto ou de dados de produtos relacionados, sugerindo uso seguro em humanos. Estudos de escalonamento de doses devem ser realizados para estabelecer uma faixa de dose efetiva, ou seja, que possua efeito farmacológico e seja segura para o uso, além da dose recomendada. No caso de produtos que contenham um componente não celular, a segurança dele também precisa ser avaliada antes do início do desenvolvimento clínico. O primeiro paciente de um estudo exploratório deve ser monitorado intensivamente quanto a eventos adversos,
Deve haver um período de espera entre o tratamento do primeiro paciente e dos pacientes subsequentes na mesma coorte de dosagem para permitir a avaliação de toxicidade aguda e subaguda e a implementação de regras para interromper o estudo ou impedir o recrutamento de pacientes. Os estudos de farmacocinética também devem ser avaliados neste tópico. Eles devem monitorar a viabilidade, proliferação, diferenciação, distribuição corporal e tropismo. Já os estudos de farmacodinâmica devem avaliar a funcionalidade do produto. No caso de um produto de terapia celular avançada com função imunológica, o dossiê deve abordar a resposta imunicelular e humoral. No caso de um produto de engenharia tecidual, ensaios estruturais ou histológicos podem ser potenciais marcadores farmacodinâmicos. Os estudos clínicos confirmatórios são os ensaios de fase 3, necessários para demonstrar a segurança, a eficácia e o efeito terapêutico de um novo medicamento. A coleta de dados deve ser suficiente para implementar um plano de mitigação de riscos, garantindo seu uso seguro na fase pós-comercialização. Neste tópico, o especialista deve avaliar o desenho do estudo, incluindo escolha da população-alvo e do grupo controle, cegamento, escolha de desfechos primários e secundários, duração do estudo, estimativa do tamanho da amostra e análise estatística. O dossiê deve conter um diagrama esquemático do desenho e procedimento do estudo. Para algumas indicações, um tratamento comparativo pode não estar disponível ou pode ser antiético conduzir um estudo usando placebo como comparador. Nos casos em que controles históricos ou prospecção de dados são usados, é necessário que seja apresentada uma justificativa sólida. A eficácia também deve ser checada. O especialista deve verificar se o efeito terapêutico foi demonstrado ou confirmado. Parâmetros bioquímicos, morfológicos, estruturais e funcionais relevantes devem ser checados. Nos casos em que a eficácia a longo prazo é esperada, a duração da avaliação da resposta deve ser considerada. Quando o desfecho clínico desejado, como a prevenção de artrose, por exemplo, apenas possa ser observado após um longo acompanhamento, desfechos alternativos podem ser incluídos no estudo para apoiar uma autorização de comercialização. Em relação à segurança clínica, o especialista deve avaliar se o conjunto de dados é suficiente para predizer o perfil de segurança do produto e garantir o uso seguro após a autorização. O último tópico dessa sessão de avaliação corresponde à eficácia a longo prazo e segmento de segurança. O monitoramento a longo prazo de pacientes tratados com produto de terapia celular avançada ou de engenharia tecidual precisa levar em consideração a sua persistência. Os desenvolvedores do produto devem garantir que os pacientes inscritos nos ensaios clínicos sejam acompanhados adequadamente, a fim de gerar dados de eficácia e segurança a longo prazo suficientes para apoiar o pedido de autorização de introdução no mercado. O especialista deve avaliar se o plano de amostragem, tratamento de amostras, métodos analíticos e parâmetros avaliados são satisfatórios, especialmente quando métodos invasivos são utilizados. Ao final da avaliação, o especialista deve formular o parecer contendo as pendências encontradas no estudo. Essa apresentação foi formulada com base nos guias do Food and Drug Administration e da European Medicines Agency.